Oi, pessoal! Tinha acabado de fazer um vídeo aqui falando do InstaFest, o negócio que saiu uns rankings do Spotify, mas saiu a retrospectiva do próprio Spotify, então eu vou fazer um vídeo disso também. Acabou de sair. Bom, eu acho que é autoexplicativo, né, mas o Spotify Wrapped é a retrospectiva do Spotify que usa todos os nossos dados de usuário para montar uns rankings e umas análises pra gente. Tiveram algumas novidades em relação ao ano passado, então dessa vez, além de compilar os artistas, álbuns, podcasts e músicas que a gente mais ouve, o Spotify foi mais adiante e fez uma análise mais pessoal, focando bastante no ouvinte, traçando uns perfis, eu vou falar disso aqui. Vamos lá! Ele começa pelos gêneros, vai falando como que a gente ouve, quantos gêneros a gente ouviu, papapá. Depois, uma coisa que eu achei super interessante, não entendi 100%, não entendi 100%. Mas interessante. O Spotify analisa como a sua vibe muda durante o dia. Então ele usou os seus dados para ver o que as músicas que tinham em comum durante os períodos do dia. Então, De manhã você ouve uma música mais animada, depois uma coisa mais neutra, à noite já é uma coisa mais calma. eles colocaram os títulos místicos para cada período do seu dia. Não entendi muito bem, mas achei bem interessante. Um conceito. Depois, umas coisas mais específicas, quantos minutos de música você ouviu durante o ano. Eu achei que fosse ter mais, mas tudo bem. Aí vai naqueles rankings, qual a música mais ouvida do ano, top 5, montam uma playlist com as suas músicas mais ouvidas. Inclusive, essas playlists são bem legais. Eu tava ouvindo esses dias porque eles fizeram uma promoção. A minha playlist de 2021, estou viciada nas músicas de um ano atrás. Eles mostram também o artista que você mais ouviu no ano e qual a música deste artista que você mais ouviu, cruzando as informações. Tem até um negócio mais ou menos parecido com o InstaFest, que eles fazem uma capa de revista, então algo pra você compartilhar o seu ranking. Pra quem não sabe o que é InstaFest, eu vou colocar o vídeo aqui mais tarde. E pra quem ouve, tem uma seção também sobre os podcasts mais ouvidos. Eu gostei muito pela primeira vez porque comecei a ouvir podcasts esse ano. Aí, acho que a maior novidade é a análise de personalidade. O Spotify criou 16 personalidades baseadas nos seus hábitos no aplicativo. Então é tipo, sabe aqueles testes de personalidade que é INFP, ENFJ? Pra quem não sabe do que eu estou falando, é um teste de personalidade muito legal, que claramente eu não sei o nome. Não, ele chama 16 Personalities, mas eu não sei se tem um nome específico. Mas é também um teste muito legal, vou deixar o link aqui embaixo porque quem gostar tá ali. E o Spotify meio que se baseou nisso e criou 16 personalidades de hábitos de música. Então você pode ser mais aventureiro, você pode ser mais clássico. Aí tem o replayer, que é a pessoa que ouve a mesma música várias vezes. O meu, por exemplo, saiu Early Adopter, que são as pessoas que ouvem as músicas antes delas ficarem super famosas. Mas isso é só porque eu ouço muito artista independente e eles são menores do que Taylor Swift da vida. Bom, pra você fazer o seu, basta você entrar no seu aplicativo, pode ser no computador também, no celular ou no computador, e já vai ter um destaque lá, sua retrospectiva está pronta, um negócio assim. Uma coisa que eu achei muito legal, mas que não apareceu pra mim, então se aparecer pra você, me fala, porque eu tô bem curiosa. Que é o feature da mensagem do artista. Então o Spotify conseguiu fazer com que mais de 40 mil artistas fizessem um vídeo pros top listeners deles. Então, a Billie Eilish, por exemplo, tem lá os perfis que ouviram mais a música dela durante o ano, ela vai lá e faz uma mensagem pra este ouvinte. Segundo o Spotify, eu fiquei entre os top 7% da Taylor Swift, então eu estou aqui aguardando o meu vídeo. Outra coisa muito legal é que além da nossa retrospectiva, teve a retrospectiva do próprio aplicativo. Então o Spotify divulgou alguns números mundiais, os artistas mais ouvidos do mundo, os álbuns mais ouvidos do mundo. Tô super na tendência, porque a Taylor Swift ficou em segundo lugar. E são rankings mundiais, então pelo que eu vi não tinha nada brasileiro ainda. E outro dado muito legal, pra mim é muito legal, é que aquela música da Kate Bush, que saiu na série do Stranger Things, subiu básicos 8.700% no ranking. Uma música antiguíssima pra você ver o poder de uma plataforma, o poder de uma série. Sensacional, eu gosto muito dessas coisas. E é basicamente isso. Tem uma retrospectiva também da Apple Music, que chama Replay, então eu não uso, mas se alguém usar aí, é só ir lá, tem também. Não sei dizer muito sobre isso, mas tem. E quem tiver a Taylor Swift ou o Ed Sheeran nos seus top alguma coisa aí, ou alguma música minha, seria sensacional também. Me manda por DM que eu vou mandar uma surpresa pra você. Se eu quero print pra quem tem Taylor ou Ed ali no top, manda um presentinho. Em prol da nossa conexão. É isso, até mais. Beijo!